quais tenho estado ligada a esta instituição foram marcados por grandes mudanças ocorridas dentro e fora da universidade. As condições de trabalho, de vida e da sociedade estão na base dessas mudanças. O desenvolvimento da ciência foi então notório, refletindo-se também na estrutura da universidade e seus objetivos. Assim, eu vou falar sobre meus trabalhos de pesquisa, mas também vou mencionar uns poucos fatos entre os muitos que compuseram o cenário da minha vida profissional e que eventualmente possam servir de estímulo para alguém no enfrentamento de problemas. De modo geral, essas histórias paralelas resultaram das circunstâncias criadas pelas dificuldades de uma faculdade emergente e pobre de recursos e pela mentalidade dominante na sociedade da época em que ocorreram. Bom, eu sou bacharel e licenciado em História Natural pela Universidade de São Paulo. Não foi fácil chegar ao curso. Nessa época, a maioria das pessoas considerava uma afronta aos bons costumes uma moça de família, entre aspas, sair de casa para estudar fora, ainda mais na capital. Então, a primeira dificuldade era vencer os preconceitos e conseguir realizar essa proeza, né, de chegar ao curso que eu pretendia. E eu só consegui realizar essa proeza por causa da minha mãe. Devo a ela a insistência que venceu as barreiras junto ao meu pai. Meu interesse pela história natural surgiu quando eu tomei contato com a genética como parte do programa do segundo ano colegial do Colégio Estadual Escola Normal de Lins, onde minha família residia. O meu professor era médico, mas era também um bom professor. E eu me encantei com as mágicas da genética que ele nos apresentava. Prestei vestibular, fui aprovado e comecei a cursar História Natural. Durante o curso, eu só reforcei esse meu interesse pela genética. Era boa aluna, gostava de todas as disciplinas, mas a genética era de longe a minha predileta. O normal na época era que os professores convidassem o aluno para estagiar nos seus laboratórios. Convidada pelos professores da genética, aceitei imediatamente. Fiz a escolha certa. Hoje, 60 anos após minha formatura, revendo minha carreira com suas dificuldades e sucessos, vencendo barreiras a cada passo, como é ainda a vida da maioria dos pesquisadores no Brasil, sinto-me profundamente realizado. Sei que essa realização é também resultado de muita dedicação e persistência, e que dedicação e persistência podem resultar em felicidade para qualquer pessoa em qualquer área do conhecimento. O grande impulso no meu interesse pela genética ocorreu em 1957, quando iniciei essa disciplina no curso de História Natural. Recebemos dos professores da disciplina alguns frascos contendo linhagens de drosófilas selvagens mutantes para que fizéssemos cruzamentos visando a demonstrá-las desde inédito e a herança de genes localizados no cromossomo X. Para mim foi uma experiência incrível. Descobri um mundo novo dentro daqueles frascos. Eram organismos tão pequenos e frágeis, mas tão facilmente manipuláveis, que até eu, uma simples estudante, podia criá-los em laboratório, fazer perguntas e obter respostas. De repente, comecei a fazer outras observações além das solicitadas pelo professor e a usar todo o tempo que me sobrava na manipulação das minhas moscas, o que me levava a permanecer um tempo maior no laboratório de biologia. Não era nem um pouco minha intenção, mas meu interesse não passou despercebido ao professor. Fiquei surpresa e feliz com seu convite para estagiar no departamento de biologia. Na época, chamava-se cadeira de biologia. Para trabalhar com sua equipe, fui convidada para estagiar e trabalhar com a equipe nas pesquisas que estavam sendo desenvolvidas pelo grupo. Fiquei muito feliz, é claro. Além de ser tudo o que eu mais queria, que era pesquisar em genética, o estágio seria realizado junto ao mais importante grupo de pesquisas em genética do Brasil. Assim, eu iniciei minha atividade na pesquisa em genética, como estagiária e bolsista do CNPq, na cadeira de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciência e Leis da Universidade de São Paulo.
trabalhei e aprendi muito com os professores Dr. Luiz Edmundo de Magalhães, Dr. Antônio Brito da Cunha e Dr. Romualdo Pavan, que na época estavam envolvidos com um estudo de genes deletérios provocados por tratamento de drosófila com raio-x. Foi uma experiência extraordinária, da qual resultou meu primeiro trabalho publicado. Esses professores continuaram sendo muito importantes em minha carreira, mesmo depois que me afastei do trabalho na USP. Permaneci no departamento durante todo o ano de 1958, mas ao findar deste, quando me graduei em História Natural, tive que voltar para a casa dos meus pais, em Lins. Para a época, a autorização para estudar na capital já havia sido uma concessão muito grande. Como filho obediente, desliguei da USP e retornei. Eu era a única professora formada em História Natural na cidade de Lins. E assim, no ano de 1959, ministrei muitas aulas no curso secundário, atendendo os diretores dos diferentes colégios da cidade. Mas eu não estava feliz. Embora gostasse muito de ensinar, como gosto ainda, sentia falta da pesquisa, dessa situação incrível que é a de obter e analisar resultados e descobrir fenômenos, por simples que sejam. Estava assim insatisfeita quando, ao final do ano, de 1959, eu tive que assinar meu diploma em São Paulo. Indo ao departamento de biologia para rever meus amigos, encontrei um ex-professor de cursinho, o professor Celso Abad Mourão, que estava à procura de um professor assistente para trabalhar com ele em uma faculdade do interior recém-fundada, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São José do Rio Preto, conhecida abreviadamente como FAF. Nessa faculdade, ele era regente, que corresponde ao professor titular hoje. Então, eu fui convidada por ele para ocupar essa função para a qual ele estava procurando alguém, e eu aceitei imediatamente. Então, eu pensei, puxa, eu vou poder fazer pesquisa e é no interior. Meus pais não querem que eu fique na capital, mas no interior, né, que não era tão longe, ele não vai ter problema. Né? Aceitei o convite e preparei a papelada toda, e só depois de tudo pronto é que eu fui contar a meus pais o que eu pretendia fazer. Bom, foi um descontentamento muito grande, né? Mesmo sendo para trabalhar no estado do interior, relativamente próximo de Lins, né? Mas eu fui firme nisso. E no dia 1º de março de 1960, dei início às minhas atividades na cadeira de Biologia, que passou a se chamar Departamento de 1976, quando foi criada a Unesp. A estrada que ligava São José do Rio Preto a Lins era de terra, como a quase totalidade de nossas estradas na época. Não era fácil, mas eu me esforçava para ir a Lins nos finais de semana. Durante aproximadamente 3 meses eu ia para casa e ninguém conversava comigo. Era o gelo da não aceitação. Mas felizmente isso foi passando com o tempo. O meu outro engano é que eu pretendia vir para cá fazer pesquisa, mas não havia possibilidade. Quando cheguei aqui, a denominada cadeira de Biologia, onde eu pretendia fazer pesquisa, tinha pouco mais de uma mesa e 2 cadeiras. Né? O trabalho com a mosca drosófila, que na época era o principal organismo para a surgir genética no mundo todo, né? E era objeto da minha experiência em pesquisa. Exigia uma certa estrutura que absolutamente não estava disponível na fábrica. Uma estrutura constando de microscópio estereoscópico, câmara de temperatura constante, equipamento e material para o preparo dos meios de cultura e equipamento para a sua esterilização. Isso era o material básico. Seria o material básico. Mesmo sem essas condições, o professor Mourão e eu tentamos bravamente adaptar a pesquisa às nossas condições. Eu trouxe algumas linhagens de estoque da USP, mas o esforço repetido muitas e muitas vezes de cozinhar meio de cultura em uma pequena panela, com ingredientes que comprávamos na farmácia, o agar-agar, no mercadinho, as bananas, e levávamos o meio de cultura pronto, já de táxi, pago por nós, o Instituto Adolfo Lutz, para ser esterilizado. Todo esse esforço foi em vão. Por não termos a câmara de temperatura constante,
o meio de cultura estragava, melava sob o efeito do calor excessivo, né? E as moscas morriam. Então, nesse tempo, não havia nem ar condicionado, né, que se pudesse utilizar para refrescar o ambiente. O nosso problema fundamental era obter recursos financeiros, coisa que na época parecia impossível. A faculdade não nos fornecia, e o único órgão oficial de fomento à pesquisa era o CNPq, que só atendia pedidos de portadores do título de doutor. O professor Mourão, como eu, havia sido recrutado no curso secundário e também não tinha o título de doutor. Eu costumo dizer que nós vivemos em um círculo vicioso. Sem doutoramento, sem auxílio financeiro. Sem auxílio financeiro, sem material. Sem material, sem pesquisa. E sem pesquisa, sem o título de doutor, que quebraria o círculo. Na época, o professor Mourão estava iniciando um trabalho de pesquisa em genética humana, área que ainda era incipiente no Brasil e mesmo no mundo. Também resolvi aderir à genética humana, pois os projetos que tínhamos nessa área não exigiam equipamentos especiais e nem precisávamos alimentar as pessoas envolvidas, né? Como era preciso fazer com as moscas. Pouco depois, nós dois desistimos da genética humana por razões diferentes. Ele devido principalmente a que deveria obter muitos pares de gêmeos, né, para o seu estudo, né, difíceis de encontrar na época, e eu porque precisaria da colaboração de um médico para ajudar na avaliação das pessoas portadoras da síndrome, cuja forma de herança eu queria explicar. Era difícil encontrar ajuda desse profissional porque os cursos médicos ainda não incluíam a genética em seus programas de ensino. Além disso, o único médico que poderia me ajudar e que me foi indicado tinha uma ideia errônea a respeito de uma jovem interessada em realizar um trabalho na área ainda predominantemente masculina. Não poderia ter objetivos sérios, era o que deve ter pensado, né? Isso ficou muito claro quando marcamos um horário no consultório dele para discutirmos os dados que eu já havia obtido sobre essa síndrome, ainda não geneticamente diagnosticada, e sobre a qual ele dizia ter uma boa bibliografia por ser da sua área. Quando cheguei ao consultório, segurando minha pasta de dados, não acreditei no que vi. Seria cômico, ridículo mesmo, não fosse o meu susto e a minha pouca experiência. Eu tinha só 23 anos. Não havia bibliografia na mesa, e sim 2 copos, uma garrafa de whisky, uma vitrola, ainda tempo de vitrolas, tocava uma música romântica e ele me convidou para dançar. Como eu não bebia nem estava com vontade de dançar, principalmente com ele, acabou-se todo meu entusiasmo pela genética humana. Vários anos depois, fazendo limpeza em uma gaveta, joguei os dados fora, não sem antes me lembrar dessa história. Mas aos poucos a nossa situação na cadeira começou a melhorar. A faculdade já estava estabilizada, mudou-se do Instituto Monsenhor Gonçalves, onde funcionava precariamente, para um hospital adquirido pela prefeitura, do médico Dr. João Loft Bacite e doado à faculdade. Nele havia uma sala de esterilização, um laboratório onde se poderia manipular um material de pesquisa. Foi uma grande felicidade. Faltava a câmara de temperatura constante, que eu financiei com gosto. A lupa para análise das moscas foi conseguida junto à recém-criada FAPESP, por intermediação de meus professores da USP, já mencionados, e mais o Dr. Varvik Stevanker, que era ligado à USP de Ribeirão Preto, e era um grande amigo e mestre, era um grande mestre e era amigo do professor Mourão. Bom, ele era especialista em abelhas e bastante famoso pela sua atividade científica. Bom, esse professor também foi muito importante para os momentos do nosso departamento de biologia. Ainda faltava um microscópio binocular com câmera fotográfica acoplada. Isso porque meu projeto para doutorado, preparado pelos meus ex-professores, exigia análise e fotografia de cromossomos de drosófila. É importante salientar que na época não havia cursos de pós-graduação no Brasil. Na USP de São Paulo, onde eu estava inscrita para o doutorado direto, as exigências para obter o título de doutor eram ter realizado disciplinas de especialização na área, ter 5 anos de atividade no ensino superior e produzir uma tese.
Finalmente, o microscópio foi adquirido pela faculdade. Enquanto isso não acontecia, coletávamos drosófila, especialmente na gruta de Mirassol, e analisávamos as moscas coletadas. Isso era feito pelo professor Milão, por mim, e agora também por um novo colega contratado para a cadeira, o professor Aloysio José Galo. Juntos realizávamos alguns trabalhos de pesquisa com drosófila, que não realizamos alguns trabalhos de pesquisa com drosófila que não envolviam criar as moscas em laboratório. Desses trabalhos iniciais resultaram algumas publicações, as primeiras da cadeira de biologia, e elas versavam principalmente sobre o levantamento de espécies de drosófila existentes na região e a descrição de algumas novas espécies. Quando chegou o microscópio fotográfico, tive um novo desafio pela frente. Era preciso desvendar os mistérios, entre aspas, de como fotografar com qualidade naquele aparelho complexo. Naquela época tudo era difícil. A longa distância de São Paulo, as estradas de terra, o fato de que ninguém tinha carro próprio, né? A dificuldade de obtenção de transporte, né? Somados à grande dificuldade de comunicação também, né? Através de um serviço incipiente de telefonia, eram todos fatores de atraso ou mesmo impedimento para realizarmos contatos que poderiam resolver muitos dos nossos problemas sem tanta dificuldade. As ligações telefônicas eram feitas por meio de uma telefonista e chegávamos a ter que aguardar 2 dias para que se completasse uma ligação. Isso porque os vários trechos que compõem as linhas precisavam estar simultaneamente livres. Quando finalmente a ligação se completava, era frequente que ninguém pudesse ouvir ninguém, né? Enfim, a comunicação com a capital, que facilitaria tudo, estava longe do nosso alcance. Daí todas as dificuldades que tinham em realizar as diferentes etapas do nosso trabalho. Acertada a técnica fotográfica, iniciei meu projeto. Em 1964, no final do ano, descobri uma coisa que me abalou profundamente, que seria para mim causa de sofrimento por 3 longos anos. Descobri que a FAF, quando foi criada, adotara o Estatuto da USP, né, com seus longos anos de atividade. No Estatuto, obviamente, tratando-se da USP, os regentes das cadeiras, os catedráticos, já vinham de uma longa trajetória na universidade, que incluía não só o título de doutor, como todos os demais títulos da carreira universitária. Os assistentes, quando admitidos, eram geralmente professores em início de carreira, e seu contrato exigia defender o doutorado até o prazo de 5 anos, coisa fácil de realizar na USP. A adoção desse estatuto em nossa faculdade incipiente foi absurda. Na FAF, a maioria dos professores contratados, na história natural, todos, era de recém-formados, sem qualquer título além da graduação. Outra distorção foi que na FAF, em cada cadeira, o primeiro professor a ser contratado, mesmo sem títulos, era colocado no cargo máximo. E os que vinham a seguir, contratar essa primeira cadeira, eram denominados assistentes. Se for insensato, né, a FAF copiar o Estatuto da USP devido à diferença de condições, né, mais insensato ainda seria colocar em prática a exigência do título de doutor exclusivamente para os assistentes, nesta instituição ainda precária. Isso aconteceu. Diante da ameaça que pairava sobre mim, escrevi ofícios endereçados aos componentes da Coordenadoria do Ensino Superior, que era responsável pelo gerenciamento das denominadas escolas isoladas do ensino superior, entre as quais foi incluída a FAF quando da estadualização. Lutei muito para não sofrer essa injustiça. Falei com todos os que poderiam entender o absurdo da situação e atuar no sentido de corrigir o problema. Descobri então que eu tinha mais maturidade que aqueles senhores impertigados, muito mais velhos que eu, cheios de poses, cheios de si, vazios de bom senso. Os meus argumentos eram claros. As condições para realizar pesquisas só havíamos conseguido reunir com grandes esforços recentemente. Prova de que as condições na FAF não permitiam a realização de pesquisas mais amplas era que ninguém, nenhum regente ou assistente da história natural ou de nenhum curso, mesmo aqueles que
preciso só de livros, havia defendido tese de doutorado. Segundo argumento, por lei, não seria possível exigir do menor em posição funcional, quer dizer, do assistente, mais do que o do superior hierárquico, o regente. Bom, para resumir a história, ouvi contra-argumentações as mais sem sentido e sugestões as mais estapafúrdias. Não me conformava em ter o meu contrato rescindido como se fosse uma funcionária preguiçosa, não depois de tanto esforço para equipar o laboratório e de ter dado início ao trabalho. Mas foi o que aconteceu. Mesmo exonerado através do Diário Oficial pelo diretor da instituição, que na época era um juiz de direito da cidade, Dr. José de Castro Duarte, nomeado para atuar como interventor na FAF no início da ditadura militar, continuei desenvolvendo meu projeto de tese. Com maiores ou menores dificuldades, o tempo passou. Concluí o trabalho de pesquisa, redigi a tese. Em setembro de 1967, apresentei a defesa em São Paulo, na Faculdade de Filosofia e Ciências da USP. Bom, nessa época, após a defesa, eu fui novamente contratado. Nessa época já tínhamos um novo diretor, que era o Dr. Michel Pedro Sabai. O título de doutor melhorou muito o nosso status perante as agências de fomento. O professor Mourão também havia obtido o mesmo título na USP de Ribeirão Preto no ano anterior. Assim se iniciou um período de desenvolvimento para a cadeira de biologia. Em janeiro de 1975, embarquei para os Estados Unidos com meus 2 filhos de 11 e 8 anos para estagiar na Universidade do Texas em Austin, capital do estado. Minha decisão em realizar esse estágio foi considerada temerária por alguns conhecidos, porque iria sem meu marido devido aos seus compromissos de trabalho. Mas eu não vi assim. Meu marido foi um grande companheiro e contribuiu bastante para o sucesso dos meus desafios. Ele sempre me apoiou nas minhas atribuições e objetivos profissionais, diferentemente de outros maridos que na época eram bastante cerceadores. Meu estágio como pesquisadora associada foi realizado no Departamento de Zoologia da Universidade do Texas, tendo como colaborador o Dr. Richard Richardson. Fiquei em Austin 1 ano e 3 meses. Foi um tempo de trabalho intenso, mas muito proveitoso. Conheci os profissionais mais conceituados da minha área de trabalho na época, assisti a muitas palestras e conferências e obtive resultados interessantes em minhas pesquisas, basicamente sobre citogenética de espécies de Drosophila do grupo repleta e mais especificamente sobre a regulação da atividade organizadora nuclear. Apresentei esses resultados em reuniões e congressos nos Estados Unidos e no Brasil. Quando retornei, deixei com o professor Richardson 2 trabalhos analisados, escritos, um dos quais foi publicado em uma das revistas americanas de maior renome, a Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS. No decorrer do tempo, fui completando a minha carreira. Em setembro de 1979, prestei concurso para obtenção do título de livre docente. E 3 anos depois, prestei concurso para professor titular. Bom, até o fins da década de 80, os meus trabalhos de pesquisa foram desenvolvidos exclusivamente usando a Drosophila como modelo, sendo que predominaram amplamente estudos com o grupo Salcans, iniciados em minha tese de doutorado. Neste grupo foram abordados principalmente aspectos citogenéticos, de isolamento reprodutivo, do efeito tóxico de substâncias sobre parâmetros reprodutivos e do padrão de Terales. Na citogenética, destaco os trabalhos sobre polimorfismo de inversões e sobre atividade organizadora nuclear. Os estudos sobre isolamento reprodutivo permitiram conhecer os mecanismos envolvidos no isolamento das espécies do grupo em laboratório e estudar alguns parâmetros biológicos dos híbridos. A substância cafeína mostrou efeito prejudicial em parâmetros reprodutivos, reduzindo a fertilidade e o número de descendentes dos indivíduos tratados com a substância. Mais recentemente, desenvolvi com a pós-doc Thaís de França Patarro
um estudo dos efeitos da infecção de Drosophila pela bactéria Wolbachia, trabalho que ainda se encontra em redação. Foram muitos os alunos com os quais trabalhei utilizando a Drosophila como modelo. Entre eles, menciono as professoras do Departamento de Biologia, Marlene Mosaki Kobayashi, já aposentada, Neide Masumi Itoyama e Lilia Madi Ravasi, que ainda atuam no departamento. O professor Carlos Roberto Seron foi um outro professor com o qual trabalhei utilizando a Drosophila. A Drosophila continua sendo um modelo fundamental para estudos em muitas áreas. O conhecimento acumulado em mais de 100 anos de pesquisa torna especialmente a Drosophila melanogaster um verdadeiro tesouro para a interpretação de novos dados e o uso de novas tecnologias. Na área farmacêutica, especialmente para testes de medicamentos, e na área médica, em todas as modalidades patológicas, tem havido benefício amplo, né, do uso da Drosophila. A quem perguntar se há ainda alguma novidade em Drosophila que justifique seu estudo, podemos dizer que ela permanece não só viva no cenário científico, mas também essencial ao desenvolvimento da ciência em muitos dos seus aspectos. Permaneci trabalhando exclusivamente com a Drosophila até o final da década de 80. Nessa época, o mosquito Aedes aegypti, que havia sido eliminado na década de 50 pela ação de Oswaldo Cruz, retornou oriundo dos países vizinhos que não o haviam exterminado. O mosquito chegara à região de São José do Rio Preto, vindo do norte ao sul do país em um curto espaço de tempo, fazendo antever um grave risco de epidemias. Dada a importância desse organismo como vetor da febre amarela e da dengue, que eram os riscos para o país na época que havia no país só os vírus para essas duas moléstias. Então achei que, dada a importância dele como vetor dessas duas doenças, que poderia utilizá-lo em meus trabalhos, visando utilizar a minha experiência com Drosophila, né, e contribuir para o conhecimento biológico e o controle do mosquito. E assim, a partir dessa data, estudos com esse vetor passaram a fazer parte de minhas pesquisas paralelamente com a Drosophila. Abordar sobre o mosquito abrangeu vários aspectos, como a citogenética, o estudo de padrões de esterase, visando o conhecimento da variabilidade genética das populações brasileiras, e do efeito tóxico da cafeína sobre vários parâmetros biológicos, já com enfoque no controle biológico. Mas o que representou uma grande descoberta foi o estudo do efeito da cafeína, realmente o estudo do efeito da cafeína, que mostrou ser um importante controlador biológico. Com a professora Neide, nós havíamos demonstrado que a cafeína atua negativamente sobre parâmetros biológicos de Drosophila. Diante disso, resolvemos testar o efeito da mesma droga em Aedes aegypti, porque a forma mais eficiente e econômica do combate desse vetor era e ainda é a eliminação dos criadouros ou a eliminação do mosquito nos criadouros que não podem ser eliminados. Em caso de se repetir com a Aedes o que havia sido encontrado em Drosophila, a cafeína poderia ser utilizada no lugar dos inseticidas, que são tóxicos para o homem e o meio ambiente, ou o BTI, que na época era importado a altos custos, quando a cafeína já estava disponível no mercado, com a vantagem de já ser consumida pelo homem há muitos séculos, o que evitava a necessidade de testes para seu efeito com relação ao homem. O resultado foi positivo. Repetimos muitas vezes os estudos e confirmamos a ação deletéria da cafeína sobre o Aedes. Paralelamente, resolvemos testar a borra do café, o pó que sobra no coador depois de preparado o café. Porque uma quantidade dos elementos tóxicos que existem no café permanece, no pó de café, permanece depois de preparada a bebida. Então, é interessante que foi um trabalho assim, realizado como vamos ver se dá certo, né? E, na verdade, obtivemos resultado positivo.
Os resultados dessas pesquisas foram divulgados pela imprensa falada, escrita e televisionada do Brasil inteiro até do exterior. Durante um ano, meu laboratório não fez outra coisa a não ser receber repórteres. A Alessandra Laranja, a aluna com a qual foram feitos os trabalhos, e eu chegamos a ficar exaustas de tanto repetir as informações, de pousar para canais de televisão. Infelizmente, não houve interesse das autoridades envolvidas no controle da dengue, nem na cafeína, nem na divulgação do uso da boa, que poderia ser importante nos jardins. Pelo contrário, publicaram um documento dizendo que não era para usar a boa de café porque não era verdade que matava a larva do mosquito. E até hoje, quando a imprensa publica verdades e mentiras no controle da dengue, coloca o efeito do uso da boa no rol das mentiras. Eu disse aos superiores da SUSEM em Brasília que eles prestaram desserviço à população. Na época, nós recebemos vários telefonemas de pessoas informando que haviam utilizado a boa com sucesso. Bom, ainda em relação ao Aedes, procurando contribuir com a população no controle, com a população, com a comunidade no controle do Aedes, eu preparei um texto composto de 2 partes, uma explanação sobre a biologia e o controle do mosquito e uma apresentação PowerPoint para quem quiser projetar para pessoas da comunidade para maior conhecimento, para divulgar conhecimentos. Esse material está ainda disponível gratuitamente no site do IBILSA, com o título Projeto, Ação contra o Aedes aegypti. Mais ou menos na época em que comecei a trabalhar com Aedes, também utilizei a Haematol verricans, parasita do gado, extremamente agressiva, causadora de grandes prejuízos à pecuária. Ela também havia entrado no país recentemente, no início da década de 90, assustando os pecuaristas, fazendeiros que não sabiam reconhecê-la e procuravam meu laboratório para ajudá-los. Com a professora Lilian Castiglione, que atua no programa de pós-graduação do nosso departamento, fizemos um estudo citogenético e um estudo molecular utilizando a RAPD, Random Amplified Polymorphic DNA, utilizando essa técnica. Participei eventualmente de alguns trabalhos utilizando outros organismos, como o barbeiro, transmissor do protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, com a professora Tercília, do Departamento de Biologia, atual diretora do IBILSA. Também com a professora Meire Toyama, utilizamos heterópteros, inclusive na genética humana. Estando credenciada na Faculdade de Medicina, na FAMERC, eu orientei a professora Cibele Rocha Abdo em sua dissertação de tese na área humana sobre a atividade nucleolar em tecidos chagáticos. Bom, boa parte do meu trabalho na universidade foi também dedicada a atividades administrativas, tanto no IBILS como na reitoria, mas isso já é assunto para outra conversa. Em agosto de 2006, completei 70 anos e, pela exigência da lei, que considera todas as pessoas dessa idade incapacitadas para o trabalho, fui aposentada. Recebi, então, da universidade o título de professora emérita, que muito me honra e me faz sentir ligada para sempre a esta faculdade. Sou muito grata a todas as pessoas que passaram pelo meu caminho e deixaram sua marca. Alunos, alguns milhares, colegas e funcionários do IBILSA da reitoria. Nesta oportunidade, abraço mentalmente cada um com todo o meu carinho. Aos alunos, lembrem-se de que a dedicação ao estudo e ao trabalho se reverte em sucesso profissional. E o amor e respeito ao próximo, exercidos no trabalho, revertem-se em boas lembranças, companheirismo e amizades duradouras. E que tudo isso somado gera felicidade, que é o que todo ser humano almeja em qualquer parte do mundo.